Olá, boa noite, sejam bem-vindos à nossa live das previsões. Todo último dia do mês eu faço aqui uma apresentação sobre as previsões do mês subsequente, né? Do mês que está chegando. Olá, Giane, boa noite, querida. Então, para quem ainda não me conhece, esse vídeo vai ficar gravado lá no YouTube também, além aqui do Instagram. Meu nome é Kátia, sou taróloga, sou coach, leio tarô há 35 anos e o meu objetivo com o tarô é sempre orientar, iluminar aí algumas ideias que de repente ainda não estão muito legais, né? E hoje a história aqui vai ser um pouquinho diferente dos outros meses, né? Dos meses anteriores. Eu vou falar um pouco das previsões gerais, né? Então a gente vai falar um pouco de saúde, de negócios, vai falar sobre relacionamentos, né? Qual é a energia que tá aí para o mês de setembro, para a gente poder olhar para isso, negócios e tudo. E também abro sempre para perguntas. Boa noite, Leila, querida. No finalzinho eu sempre abro para perguntas, né? E aí vocês colocam lá na interrogaçãozinha. Mas hoje eu vou fazer um pouquinho diferente, eu vou tirar o tarô mitológico para os signos. Então a gente vai tirar uma carta e a energia que dá para cada um dos signos, tá bom? Então a gente vai começar aqui, né? Porque a gente tem aí essa hora para a gente estar conversando, tá falando aqui um pouquinho, o pessoal vai entrando e a gente vai falando aqui. Então se você quer indicar essa live para alguém, põe aí no aviãozinho, indica para as pessoas. Se você ainda quer um atendimento personalizado, ainda dá tempo. Segunda-feira eu tô voando para Portugal e com um lindo projeto lá. E tô bastante ansiosa, confesso. Mas eu tenho certeza que vai dar tudo certo, né? A gente tá a serviço, tá aí colocando energia, colocando todo o nosso conhecimento, né? Para além desse oceano que a gente conhece aqui, né? Então, começa em Portugal e isso é bem importante para a gente. Josi, querida, Jéssica, tudo bem, queridas? Então, a gente vai começar falando sobre a energia do mês de setembro. O que esse mês de setembro tem de diferente, tá bom? O mês de setembro aqui me mostra que é um mês em que as coisas vão começar a ter ordem, tá? É um mês importante para a gente fazer limpezas, organizações, é um mês bom para que a gente inicie novos projetos, novos sonhos. Mês de setembro, mês 9, né? Mês 9 é um fim de ciclo, número 9 é um fim de ciclo e começo de outro. E é meio isso que traz essa energia de setembro aqui, tá? Pra gente. Então, é um mês bastante interessante para que a gente possa tirar as nhacas, as dúvidas, né? Aquele projeto que a gente começou e que não andou e limpar de vez para começar novas coisas. Mês bacana para novas parcerias, mês importante e gostoso para viagens ainda bem, já vou viajar logo no dia 5. Bruna, querida, tudo bem? Então, assim, mês bastante interessante para essas questões, tá? Então, já que a gente está falando de parcerias, de limpeza de coisas, né, de deixar para trás o que já não serve mais e olhar com novas perspectivas, vamos olhar para a questão financeira no geral, tá? Dentro do mês de setembro. No geral, o mês de setembro, em termos de negócios e dinheiro, fala que é um mês para você controlar os gastos, tá? Oi, Jana, tudo bem? Boa noite, querida. Então, é um mês para controle de gastos, não é mês para você ficar pondo o pé na jaca. Aliás, este ano não é um ano disso, né? Não é ano da gente ficar gastando o que não se tem, tá? Então, é um mês bom para que a gente observe o que é realmente importante a gente fazer. Oi, Sil, tudo bem? Oi, Inca. Então, é um mês importante para a gente olhar aí para o que a gente quer de upgrade. Então, ok, eu preciso fazer um investimento, né?
para trocar de carro, para trocar de casa, para investir no meu negócio. Aí, ok, é um bom mês para você organizar. Lembra que a gente falou que é um mês para organização das coisas? Então, é um bom mês para isso, para você olhar e, inclusive, se fortalecer com as coisas que você já conquistou até aqui, tá? Então, não é mês de grandes investimentos, mas é um mês de investimento para objetivos específicos, tá? Então, a gente já falou no mês no geral, que é um mês da gente se organizar, deixar as nhacas para trás. Em termos financeiros, não é mês de grandes investimentos, é um mês de pensar para o futuro mesmo. Daqui a pouco dezembro tá aí, normalmente a gente tem gastos em dezembro. Então, assim, se for um mês que a gente consegue dar uma segurada, ok. E se a gente tem algum planejamento, é um bom mês para realmente planejar esse investimento. Então, a Leila, por exemplo, eu sei que está fazendo uma mudança. Então, é um mês bom, Leila, para a gente poder olhar para a questão financeira e falar, como que eu posso economizar aqui? O que eu vou economizar na nova casa? A Jana está montando o negócio, né? A gente inaugurou ontem lá, a gente estava lá comendo empadinha. Para quem ama empadinha, que nem eu, foi uma perdição. Então, é um mês bom para a gente olhar e falar, bom, já investi aqui, agora qual é a reserva que eu preciso para me manter, tá bom? Vamos falar em termos de relacionamentos, né? De relacionamentos de todas as ordens, tá bom? Então, assim, como é que tá o ânimo das pessoas no relacionamento, tá? Para os relacionamentos, aparece aqui novidades, coisas inesperadas, pessoas inesperadas surgindo. Um mês bastante interessante nesse aspecto, tá? Um mês também que as verdades vêm à tona, tá? Então, assim, é um mês de clareza, é um mês em que parece que você vai bater o olho e a verdade chega para você. Então, aquele santo que não bateu, não adianta forçar, não vai bater mesmo, tá? Mas aqui me mostra ser um mês interessante de novas pessoas aparecendo, novos amigos, novos amores, novas perspectivas, um mês bastante interessante nesse sentido. Oi, Rê, bem-vinda. Então, em termos, a gente já olhou no geral, olhou dinheiro, olhou em negócios, né? Agora olhou afetividade. Vamos olhar em termos de saúde, né? Como é que as preocupações que eventualmente a gente tem que ter aí linkadas à nossa saúde no geral. Lembrando que daqui a pouquinho a gente vai olhar para cada signo, tá? Uma mensagem para cada signo. Então, fiquem atentos, já vai chamando o pessoal aí, tá? E depois a gente abre para perguntas, e aí vocês vão me perguntando. Enquanto tiver horário de live, a gente tá gravando aqui, tá fazendo, tá bom? Em termos de saúde, aparece um mês bem forte, bem interessante, tá? Da gente muito pé no chão, então não é mês de grandes preocupações. As preventivas, vamos dizer, estão em dia, tá? O que se apresenta aqui. Parece que as pessoas elas tiveram uma conscientização de olhar para a saúde. Não só para a saúde, agora fiquei doente e preciso de um remédio, mas para essa coisa da prevenção, da qualidade de vida, para a forma de se relacionar, porque a gente sabe, ou deveria saber, que a saúde física, ela é uma sobrecarga, né? A gente vai tendo comportamentos, ou a gente vai engolindo sapo, a gente vai deixando para lá algumas coisas e somatiza. E quando somatiza, o corpo responde. Quando o corpo responde, que chama psicossomática, tá? Quando o corpo responde, é importante a gente olhar o que é que esse órgão que está doente, que se adoeceu, qual é a função dele, tá? E aí a gente pode olhar para a glândula que corresponde a ele e vai olhando até a gente chegar de fato na doença. A doença física, ela é uma consequência da emocional. Namastê, Sula, querida, bem-vinda. Então aqui me mostra, em termos de saúde para setembro, um mês bom, um mês tranquilo, um mês que a gente não vai ter grandes surpresas, tá? Então, eu acho que isso é bem legal aí que a gente saiba, né?
Então, falamos de saúde, falamos aqui de relacionamentos, falamos de dinheiro e falamos aí da vida geral, tá bom? Algum assunto que vocês queriam que eu trouxesse aqui antes da gente entrar nos signos aqui? Aí vocês me falam que a gente olha para mais algum aspecto e depois dos signos a gente abre para as perguntas diretas, tá bom? Quem perdeu o comecinho vai ficar gravado, tá bom? Se der tudo certo, eu espero que dê o mês passado, não deu muito certo. Muito bem, então se não temos perguntas para esta etapa, vamos olhar para os signos, tá bom? E aí vocês vão me falando aqui, me sinalizando, e eu vou olhando e direcionando vocês, tá bom? Vamos começar então com Áries, né? E aí, para quem não conhece, quem não sabe, o tarô egípcio, ele tem uma leitura um pouco diferente do tarô mitológico, tá? No tarô egípcio, a gente consegue ver os diversos aspectos. Então, às vezes a gente olha no espiritual, no físico, no emocional, né? Ele tem lá as casinhas dele, as orientações dele. O tarô mitológico, ele traz muito o aspecto psicológico, tá? Então, assim, eu comecei o tarô com o mitológico, tá? Então, quando a gente estuda arquétipos, né? E aqui traz muito a questão dos arquétipos gregos, dos deuses gregos, das histórias, né? Da mitologia grega. Vocês sabem que eu sou apaixonada pela mitologia grega, inclusive a minha filha chama Ártemis por conta disso, né? Olá, Gabriel, boa noite, bem-vindo. E aí, assim, essa questão da Grécia é muito forte e aqui traz muito Jung. Então, ele tem uma base psicológica bem interessante e diferente do tarô egípcio. Ambos se prestam para leitura, tá? Para isso tudo, mas eu trabalho com mitológico em processos de desenvolvimento, tá? Então, eu uso o tarô mitológico, por exemplo, para um processo como tem a jornada do herói, a gente faz a jornada do tarô só com os arcanos maiores, tá bom? Para quem não conhece, o tarô é composto dos arcanos maiores e dos arcanos menores, tá? A cartomancia, por exemplo, ela fala muito do baralho dos arcanos menores, né? Que são cartas de baralho mesmo, as de copas, rainha de espadas e assim vai. E os arcanos maiores é onde contém os segredos do tarô, tá? É onde conta a história da humanidade, na verdade, né? Todo o nosso ciclo aí, tá bom? Então vamos começar com o signo de Áries. Temos arianos aqui presentes ou não? A carta de Áries é a carta do Hierofante. Para os arianos, setembro é um mês de estudos, é um mês de trazer à luz o conhecimento. É um mês interessante para que tudo que você já viveu, você traga para frente, você traga e se apresente. Antigos projetos que estão ali guardadinhos, podem ser trazidos à tona. O Hierofante é a carta daquela criatura que fica escondidinha dentro da caverna e quando aparece, né, a gente fala aquele quietinho que quando abre a boca você fala, socorro, né? Então traz esse processo inconsciente à tona. Então é um bom mês para os arianos que normalmente já são assim de sair fazendo e não ver aquele projeto que talvez você ainda não tivesse muita certeza. É um excelente mês para que você ponha esse projeto para brilhar, traga ele à luz, tá bom? Para os taurinos como eu, né? O enforcado, a carta do enforcado, essa carta ela é muito interessante porque ela é uma carta de fins de sacrifício, é uma carta de reconhecimento. Então, setembro tende a ser um mês de fim de sacrifício, de menos investimentos, menos sacrifícios mesmo, tá? O enforcado, ele era um comunicador, né? E ele levava as mensagens, né, dos mestres, dos deuses,
e certa vez ele caiu numa armadilha de caçadores e ele ficou preso de ponta cabeça. Ele não morreu, mas ele ficou naquele deserto, sofrendo muito, né? E ele era alimentado pelos pássaros. Então, até para se alimentar, ele sofria, porque os pássaros traziam alimento lá na boca dele. Por mais boa intenção que eles tivessem, aquilo feria o lábio dele. E os deuses acharam estranho ele não retornar, né? Então, eles começaram a observar o movimento dos pássaros e o seguiram. E fizeram uma jornada e encontraram esse mensageiro preso, machucado, ferido, e eles o levaram de volta ao Olimpo e ele foi reconhecido como um deus. Então, é aquela coisa que o sacrifício vale a pena, né? Algumas pessoas falam, ai, mas é dor, é sofrimento. Já foi, gente, né? Já entramos de cabeça, já fizemos o que precisávamos fazer, agora é hora do reconhecimento. Então, não é mês de investimento, não é mês de gastar dinheiro, não é mês de ir para o fervo, né? Como diz os outros, mas é um mês de reconhecimento, das coisas começarem a se ajustar, tá? Para mim, faz muito sentido essa mensagem e amém, que assim seja, né? Porque, veja, essa viagem que eu vou fazer agora, na segunda-feira, é algo de desprender-se de crenças antigas, né? De medos, de arriscar. Então, são investimentos, são sofrimentos para mim. Às vezes a gente fala de sofrimento, pensa naquela dor, pensa na falta de dinheiro. E não, às vezes deixar crenças, mudar, transformar coisas, crescer dói, gente. Desenvolver dói. E como diz minha amiga Thaís, dói pra caramba, né? A gente fazer escolhas de crescer, de se desenvolver, a gente precisa abrir mão de coisas. E a gente passa por diversos lutos, tá? Não estou me estendendo porque é touro, mas é uma carta que requer esse tipo de orientação, tá bom? Vamos para Gêmeos, né? Os geminianos de plantão, a carta da temperança, a carta do equilíbrio. Dá para ver direitinho, gente? Tá, né? A carta da temperança, então, para quem é geminiano, que bom, né? Mês de equilíbrio, mês que as coisas estão harmoniosas, é um mês harmonioso, é um mês em que as coisas estão em ordem, não tem surpresas, né? Geminiano tem uma característica de alteração de humor, né? Minha filha é geminiana e eu falo para ela assim, nossa, você parece tripolar, né? Porque de manhã é de um jeito, daqui a pouco sai de outro lugar, né? E o geminiano, ele tem essa oscilação de humor, é normal, né? Porque eu falo que não é uma oscilação de humor ruim, por quê? Porque é uma sensibilidade, o geminiano ele tem essa sensibilidade e aí isso atrai, isso mexe demais com quem é geminiano, tá? Então, para os geminianos, mês de equilíbrio, mês mais estável, tá? Mês de harmonia, um mês alegre, um mês leve, setembro, para os geminianos, que é o que tá prevendo aqui, tá bom? Vamos falar dos cancerianos, os mais sensíveis, na minha opinião, do zodíaco. Os cancerianos, eles estão com a carta da Roda da Fortuna. A Roda da Fortuna é a carta que representa o tarô, né? Normalmente, quando a gente pega o tarô para estudar, a Roda da Fortuna é a primeira. É um mês em que a roda gira, né? E essa é a nossa vida, né? Ora no alto, ora embaixo. Mas a gente aqui está sendo cuidado pelas mudas, né? Elas estão aí tecendo a nossa vida. Então tem sempre algo maior cuidando da gente, tá? Então aqui também é um mês interessante para a questão de dinheiro para os cancerianos, tá? Então às vezes o canceriano fica tão assim apegado no sentimento que esquece às vezes um pouco da matéria. Normalmente os cancerianos, eles olham sempre pelo aspecto afetivo, emocional, né?
e às vezes um pouco menos para o lado prático. Então é um mês interessante para olhar para as questões práticas, as questões de dinheiro, as questões de negócios, as questões de mudanças, tá? Então as transformações é importante aqui você não ficar procrastinando, aproveita a onda e surfa, tá? É meio isso que fala. Bru, você é o quê? Canceriana ou você é geminiana? Conta pra mim. Que ela falou assim, que sou eu, e deu risada. Aí eu não sei se foi bom ou se não foi bom essa risada, depois vocês vão me contando aqui. É isso, Inca, a gente precisa estar saindo da zona de conforto, como eu falei de manhã na mensagem. A zona de conforto, ela também pode ser uma zona de estagnação, tá? Canceriana, né, dona Bruninha? Toda no coração. Então, vamos ganhar dinheiro e vamos pôr em prática os projetos, tá? É um bom mês para isso. Bom mês para a gente pegar aquela ideia de plan, né? E fazer o do, né? Fazer, de fato, a coisa acontecer, tá? Para os leoninos. Leoninos, o julgamento. O julgamento é uma carta para olhar para as questões realmente da mente, né? O julgamento, ele é um risco para o leonino, né? Porque o leonino, ele tem uma força muito grande, ele tem uma característica de difícil flexibilização, né? Para o que ele faz, ele dá muito valor para o que ele faz e tem que valorizar mesmo, mas às vezes essa postura de se colocar como eu fiz o melhor que eu pude e talvez você não tenha feito o seu melhor, pode gerar aí algumas questões no aspecto emocional. Então lá no comecinho a gente falou, a energia do mês no geral é de bons relacionamentos, de coisas novas chegando. Então, leoninos, olhem como vocês estão julgando essas pessoas que estão chegando, os momentos que estão chegando, tá? É um mês de escolhas, tá? Então não vai dar para escolher tudo. Vai ter que selecionar aqui algumas opções, tá bom? Elaine, querida, boa noite. Então, para os leoninos, julgamento. Então, atenção com as escolhas, com as opções. Lembrem que vocês têm a sabedoria. Eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Aqui, vocês estão vendo, é um objeto que ele segura na mão que tem duas serpentes, tá? Entrelaçadas e o fogo. Então, tem um poder de decisão muito forte, muito forte. Também pode ser um mês bem interessante para tomada de poder, tá? Então, assim, pode ser um mês interessante para a questão profissional, para a questão financeira, um mês bem bacana para isso. Mas o emocional eu daria uma olhadinha, tá? Eu iria com cautela e com cuidado, porque a grande primavera que a gente vê aqui na carta, que é no final, tá? Aqui, ó. Vendo aqui no final do túnel, ele desce aqui pro inconsciente. Então, ele deixou para trás essa coisa do romantismo, da coisa bacana. Ele entrou realmente no inconsciente para fazer escolhas, tá? E normalmente, leoninos, e esta carta traz julgamentos pessoais, tá? Então, às vezes, não seja tão duro com você, mas também não seja tão duro com os demais, ok? Vamos olhar para a Virgem agora, tá? Virginianos, o carro, adoro a carta do carro. Na minha opinião, uma das cartas mais fortes do tarô, quem já fez leitura comigo sabe, eu sempre falo isso, adoro mesmo, porque é uma carta de escolhas, mas é uma carta de comando, tá? Então isso pode ser um grande desafio para os virginianos, né? Mas aqui mostra que é uma carta de poder, é uma carta em que você dirige para onde você quer ir, tá? Jéssica, querida, gente, depois vocês vão me falando se faz sentido isso que eu tô falando, tá bom? Como vocês sabem, eu não sou astróloga, tá? Eu sou taróloga, mas é uma seara interessante a gente olhar os comportamentos pelo signo, como a gente às vezes olha os comportamentos pelo enneagrama, pela personalidade, e associar isso ao tarô, tá? Então, a carta do carro
É uma carta que mostra assim, né? Os virginianos, eles estão com o poder de tomada de decisão e de mudanças de caminho. A carta do carro é aquela carta que você vai entrar numa guerra e você vai ter que pensar que você vai vencer essa guerra. Pode ser que algumas batalhas sejam perdidas, mas a guerra você vai ganhar. E é importante a gente perder batalhas também. E o virginiano, ele gosta das coisas tudo muito certinhas, né? Então é legal às vezes perder, é legal aprender com o erro, é legal se divertir com o erro, porque lembra que certo ou errado, quem tá no comando é você, quem tá definindo o caminhar é você. Inês, querida, semana que vem a gente se vê. Inês tá lá em Portugal, não sei, não, tá lá ainda, ela volta no mesmo dia que eu de Portugal. Então, assim, para os virginianos, tomadas de decisão, momento bom para mandar, sabe? Mas um excelente momento de aprendizado, um excelente momento para aprender com erros, né? Para ser mais flexível, para ser mais gentil, porque no fundo, você tá ganhando, tá dando certo, tá? Então, olhe para essa carta como uma carta de vitória. Setembro, um mês de decisões. Pode ser que nem tudo saia perfeito, mas de verdade é um mês de vitórias para vocês, tá? Para vocês virginianos. Maria, boa noite. Para os librianos, a carta da lua, tá? A carta da lua, ela traz aqui um aspecto para atenção. Cuidado com fraudes, cuidado por confiar cegamente nas coisas, esteja assim, né, como tá a cabecinha aqui dela, né, para todos os lados, tá lá, olha para todos os lados, e aqui tem o Cérbero, que é um animal de 3 cabeças que guarda o inferno, tá, então assim, passar por ele não é muito fácil, tá. Mas a carta da lua também é uma carta de fases, então é importante ter a atenção para olhar, por exemplo, quando a lua tá cheia, né? É a fartura, é um período interessante para as coisas acontecerem. Quando ela tá minguante, é como a estação do ano, né? Você vai se preservar um pouco mais, a crescente. Então, assim, olhe para as fases da lua e fique atento ao movimento que está acontecendo na sua vida, tá? Então, os librianos que gostam das coisas muito equilibradas, né? Que gostam das coisas corretas, então é importante que vocês estejam atentos. Podem acontecer fraudes? Pode o tempo todo com todo mundo, tá? Mas se a gente tá atento aqui, o que fala é preste atenção, tá? Observe as coisas acontecendo. Nem tudo, gente, é um mar de rosas, né? A gente tá falando aqui de alguns aspectos que são importantes vocês estarem atentos, tá? Como uma orientação de fato. Tudo que eu falo para os outros signos serve para todo mundo, né? Jéssica, que assim seja, será, já é, tá bom? Vamos falar agora de Escorpião. Opa, vendo 2 cartas. Escorpião, a carta do louco, tá? A carta do louco é a carta que representa o ser humano, tá? O louco aqui é uma carta de inícios, é uma carta de projetos, é uma carta de muita proteção espiritual. É aquela coisa que você segue o seu instinto, você nem vê, mas dá tudo certo. É aquela carta que você saiu de um casulo, né? Que você saiu lá da caverna e se lançou para o mundo, tá? Então, projetar-se, tá? É um bom mês para que você realmente traga na essência o que a gente falou do mês de setembro, tá? Então, traga à luz com fé, com coragem, com diversão, de uma forma leve, tá bom? Normalmente Escorpião, ele é mais reservado, ele é mais desconfiado. Então, o convite aqui fala, relaxa, libera, brinca um pouco, divirta-se, tá? Porque às vezes ser duro demais cansa, dói, tá bom? Vamos falar um pouquinho agora de Sagitário. Sagitário, a carta da morte, tá?
ela parece feia, né? Muita gente tem medo, e se sair a morte, não me conta. A morte é uma carta que as coisas se encerraram e vamos olhar para frente, vamos renascer, tá? Em alguns tarôs, por exemplo, no egípcio, a carta da morte não chama morte, chama ressurreição, tá? A carta da morte aqui, ela representa o momento de você recolher as coisas que você fez, tá? Então, é uma carta que mostra assim, ok, se encerrou, recolhe o que você tinha para aprender, aprendeu, o que não aprendeu, aprendesse, tá? Então, ela aqui, vocês podem observar, ó, a menininha aqui embaixo dá uma flor, tá vendo? Cada uma dá uma coisa para a grande morte, né? Para a grande transformação. Então, às vezes, parece assim, é um pouquinho só que eu tenho, mas tudo é precioso. Tudo que você conquistou é muito importante. Eu sempre falo para vocês, né? Quando eu comecei a ler tarô e que eu comecei com a história de dar o curso de tarô, eu falava assim, puxa, mas eu acho que eu não tô pronta, né? Acho que falta alguma coisa. E aí, o que vinha para mim era assim, o pouco que você acha que sabe é muito para muita gente. Então, bora fazer, tá? Então, para os sagitarianos, é um mês bem importante para que vocês transformem aí, tá? Mudem, tá? Encerre o que precisa encerrar, muito de novo essa energia que eu comentei lá no início, tá? É um mês para você realmente deixar para trás o que não serve mais e olhar para o novo, olhar lá para o horizonte, olha que céu lindo que tá nascendo, tá? Então, é um recomeço, exatamente, Lelê, é um recomeço, tá? É bem legal para os sagitarianos olhar para essas coisas, né? Não, porque o sagitariano, ele gosta da novidade, né? Ele gosta de viajar, gosta de fazer coisas novas e às vezes tem grande dificuldade de encerrar os processos. E é importante encerrar, né? Para que o novo venha, tá bom? Para os capricornianos, o imperador, tá? O imperador é a carta da ação, é a carta do poder, é a carta do movimento, todos os recursos já estão na sua mão, tá? Então, às vezes a gente apresenta todo o nosso poder, né? E a gente, às vezes, assusta, mas às vezes a gente precisa falar, vamos parar, chega da brincadeira, vamos pôr ordem no circo, né? Vamos pôr a coisa para funcionar de fato, tá? Então, para os capricornianos, que gostam, né? Capricórnio gosta de dar uma ordem, hein? Me corrijam se eu estiver errado, mas os capricornianos que eu conheço são mandões. E aqui eles estão com o poder. Então, assim, é um mês de bastante ação, mas usem esse poder com sabedoria. Não adianta usar o poder pela força. Não adianta usar o poder porque eu mando. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Esse poder a gente perde. Agora, quando eu tenho o verdadeiro poder, que eu convenço as pessoas, que eu entendo isso, só pelo monte de mentira, eu já sei que é verdade. Estudei PNL, tá bom? Comunicação não verbal é assim. Então, para o Capricórnio, mês bom de poder, de comando, de ordem, de ação, mas pensem sempre nas consequências, tá? Pensem sempre na forma como eu estou usando esse poder, na forma como eu estou conduzindo essa ação, tá bom? Vocês viram que a Artemis acabou de entrar, né? Acabou de entrar aqui também, tá bom? Olá, Maria, tudo bem? Vamos falar agora então de Aquário. Aquário, a carta da Torre. A carta da Torre, ela mostra para os aquarianos que é um mês em que as coisas vão mudar, vocês gostando ou não gostando, vocês querendo ou não querendo. A carta da Torre é uma carta de mudança de paradigmas, é mudança de crenças realmente. Então, às vezes, algumas coisas nos pegam de surpresa e vamos combinar que nem sempre é de surpresa. Às vezes a gente vai recebendo sinal e aí depois a gente não enxerga, né?
Mas assim, a gente acha que não enxerga. Depois, quando você passa pelo processo, você fala, nossa, eu saquei tanta coisa, né? Eu vi tanta coisa e não vi, né? Ouvi e não vi. Não percebi, não me dei conta. A gente vai recebendo sinais, tá? Então, estejam atentos aos sinais, tá bom? Para os aquarianos, um mês de transformação, de mudanças de paradigma, nossa, não esperava isso. Não mesmo, não fique indignado com as coisas, aceite, é mês de aceitação, tá? Isso é bem, bem importante, tá bom? Aos piscianos, a sacerdotisa, adoro. Aqui é a Perséfone, né? A sacerdotisa é uma carta em que ela vai realmente para o inconsciente. É uma carta de grande poder inconsciente, de muita persuasão. É uma carta também de recolhimento, né? A Perséfone, ela foi raptada por Hades, que era o deus do inferno, e ela vive essa intuição. Então, intuitivamente, para os piscianos, quem quiser fazer curso de tarô, é o momento. Mês de setembro, piscianos todos se inscrevendo em cursos de tarô. É um mês muito místico para vocês, piscianos. É um mês em que essa sensibilidade, essa intuição vai estar à flor da pele. Vocês já têm isso mais claramente, tá? Então, para os piscianos, muitos sonhos, muitas coisas estão assim, à flor da pele, tá bom? Então, repassando um pouquinho, Áries, o Hierofante, então, a Zula, pode pôr meu nome aí. Vamos fazer, Zula, eu não sei como é que eu vou fazer, eu lá em Portugal, dar curso de tarô, renascer e leitura, mas a gente dá um jeito. Áries, então, o Hierofante, então, momento de trazer os projetos à tona. Touro, fins de sacrifício, a carta do enforcado, fins de sacrifício, momento de reconhecimento. Para os geminianos, mês de equilíbrio, mês da temperança, né? Um mês mais calmo. Cancerianos, a roda da fortuna. Então, um momento da coisa girar, da vida acontecer, né? De forma mais prática e menos emocional, tá bom? Para os leoninos, cuidado com os julgamentos, com excessos de julgamento a si e aos próximos, tá? Virginianos, carro, a carta da vitória, tá? A carta da luta, mas da vitória, ok? A gente tá nos cancerianos, não, virginianos, né? Libra, atenção, né, para as coisas, observe os ciclos, tenha paciência, seja generoso, mas cuidados, tá? Então, atenção, mês de atenção em setembro para os librianos. Escorpião, relaxa, curte, acredita no novo, né, a carta do louco, tá? A morte, para o fim dos sacrifícios aí, né, dos sagitarianos. Capricórnio, o imperador, movimento, ação, tá bom? Aquário, a torre, então as coisas acontecendo e não dependem de você, só fique atento aos avisos. E aos piscianos, a sacerdotisa, esse mergulho do inconsciente, tá? Então eu acho que isso fica bem claro aí como é que vai ser o movimento. A gente já falou antes no geral, né? Um pouquinho aí das energias que compreendem setembro no geral. A gente falou da questão financeira, falou da questão de saúde, da questão de relacionamentos. E aí eu quero que vocês façam as perguntas aí que vocês quiserem fazer. Manda aqui na interrogaçãozinha para eu poder ir respondendo para vocês, tá bom? A Sula vai fazer então o curso de tarô, pode deixar, Sula, seu nome já está aqui. Inês, querido, olá, Ademar, Alele, vale olhar Sol, Lua e Ascendente? Qual a mistura ficou legal?
vale tudo, né? Na verdade, eu falo assim que a gente, como ser humano, tudo que a gente fala, né, para os signos, a gente tem lua, tem ascendente, tem, sei lá, eu não sou astróloga, de novo, eu sou taróloga, mas às vezes a gente olha, dizem, né, que depois de uma certa idade vale mais o ascendente do que o signo solar, né? A lua, então como é que eu vou olhar minha parte afetiva e tal? Vale qualquer coisa, tá bom, Lili? Vale a gente olhar porque a gente precisa olhar, na verdade. Jane, temperança. Gi, a temperança é uma carta legal, é uma carta de equilíbrio, né? Você que tá vindo aí de um processo meio conturbado, ter equilíbrio, ter paz é bom de vez em quando, né? Sacerdotisa, impressionante como esta carta sai para mim. Querida, porque você é a própria sacerdotisa, né? Jana quer saber sobre o novo projeto dela. Então, vamos lá. Inês, vou fazer o curso de tarô em Portugal? Com certeza, Inês. Eu vou nesse do Renascer. E o de Portugal, o curso de tarô vai ser muito legal, porque não é um curso só para a gente aprender a ler tarô. O que eu vou ensinar é da mesma forma como eu aprendi. Então, o tarô surgiu para mim para um processo de autoconhecimento, de autodesenvolvimento, né? Então, vai ser bem interessante. Beijo, Gabriel. Obrigada, viu? Jana, vamos lá então olhar a sua questão sobre o novo projeto da Jana. Jana, ele tá muito protegido, você mantenha amarelo e vermelho, né, para cuidar de inveja, para cuidar de gente que olha, que cobiça, enfim. Vermelho para quem cuida de alimento é maravilhoso, porque o pessoal não para de comer, tá? E é importante, assim, você tá protegida, tá? Já existe essa proteção, você já conhece, você imagine na porta do seu estabelecimento uma luz dourada, uma grande luz de sol, tá? Um grande sol ali na entrada. Você já tem dourado na loja, então isso é excelente, tá? E dificilmente alguma coisa ruim vai pegar você lá. Dificilmente, a sua força é muito grande, tá bom? Sula, projeto a caminho esse ano ainda? Vamos ver. Vamos ver. Sula, eu acho que não, tá? Acho que para esse ano ainda não. Mas setembro é um bom mês para que você observe e faça os planejamentos, os custos, sabe? Para pôr em planilha, tirar da mente, tirar da intuição, tirar do coração e pôr em prática, tá? Eu não sei que carta saiu para você, mas a energia de setembro é essa, né? Uma energia de fim de sonho e começo de realização. E quando a gente começa a realizar, seja no papel, ele começa a criar corpo, tá? Mas me parece que ainda não, porque parece que envolvem mais pessoas, e aí me parece que há impossibilidade destas pessoas, tá? E aí é importante estar muito bem estruturado para o projeto rolar, tá? Elaine, valor do curso de tarô, não sei ainda, não fiz, tá? Eu tenho o curso, mas eu vou aproveitar setembro para colocar os valores, tá bom? É isso mesmo, Sula, sair e pôr a mão na massa, tá? Elaine, um conselho para setembro, vamos lá. Um conselho para setembro, para Elaine. Aqui aparece, assim, um mês bastante generoso para você. Um mês em que você vai... Eu não sei se você já saiu de férias ou não, mas aqui aparece um bom mês para você sair de férias, tá bom? Para você aproveitar e descansar aí, para você pensar em coisas que te deem prazer,
tá? Você tá precisando olhar para si, cuidar de si, descansar, passear, comer, essas coisas divertidas para fazer, tá bom? É isso, gente. Eu acho que a gente aqui conseguiu abranger um pouquinho de tudo. Eu espero que vocês tenham gostado desse formato. Se vocês puderem compartilhar, eu vou deixar salvo também no YouTube, tá bom? Se vocês não se inscreveram ainda, inscrevam-se, tá bom? Me dá um feedback aqui do que vocês acharam. Júlia, querida, tudo bem? Vamos ver. As perguntas, a gente, será que sai à venda esse mês? Vamos ver se sai à venda este mês. Da Giane. Gia, aqui aparece que essa casa já está vendida há algum tempo, tá? Então, é importante você dar uma olhada, já está em negociação? Porque se está em negociação, há grande chance disso se encerrar esse mês sim, tá? Aparece a carta da torre, aparece uma boa venda. Meu projeto de viagem, será que vai dar certo? Vamos ver cá. Olhem cá, o seu projeto de viagem vai dar certo. É uma questão de trabalhar isso e colocar foco de fato, tá? Então, assim, se você se sente insegura, aqui me dá a impressão de que você não vai sozinha. Parece que tem familiares que vão fazer essa viagem contigo, tá? Então, é importante alinhar a agenda, as coisas nesse sentido, mas sim, depende só realmente de trabalhar a ideia, de colocar as coisas direitinho, né? Tipo Casas Bahia, quer pagar quanto? Inês, a minha ida ao Brasil é para a grande transformação? Vamos ver. Sempre é, querida. Sempre é uma grande transformação, mas vamos olhar se essa daqui que você vem dia 22 é essa? Vamos lá. Nesta viagem, Inês, você vai desbloquear algo bem encrostado aí, sabe? Uma coisa que te impede de muita coisa, como se fosse... Então, assim, se a grande transformação envolve uma quebra de conceitos que está muito enraizado, sim. É algo que te impede, é alguma coisa que te impede de ir para frente. Então, sim, você já vem nesse processo, tá, de transformação, mas esta viagem, ela tem um poder diferente, tá? Tem um poder diferente. A Jéssica, vou conseguir realizar meus sonhos financeiro, sentimental e trabalho. Vamos lá, Jéssica. Vou chamar de realização de sonhos, tá bom? Pra gente dar uma olhada aqui. Jéssica, aqui fala o seguinte, realização de sonho depende de disciplina e depende de que sonho é esse. Às vezes, existe um processo de autossabotagem, então é bem importante você olhar, porque às vezes a gente coloca um sonho como algo inatingível. Então, redimensione esses sonhos, tá bom? Eu quero ganhar 70 mil por mês, mas eu não me mexo para nada. Você não vai ganhar 70 mil por mês, percebe? É nesse sentido. Quero ter dinheiro e nunca mais ter que trabalhar na vida. É mais difícil, né? Então, aqui fale, vamos redimensionar. Quero um príncipe encantado. Eles não existem, né? Não existem príncipes encantados. Aliás, a culpa dos problemas emocionais, como diz meu querido amigo e mestre Nicolai, é tudo culpa do Disney, tá? A gente acredita naquele sonho de princesa e ele não existe. Então, aqui fala que, assim, a realização de sonhos depende do dimensionamento desses sonhos, tá? Você tem todas as ferramentas para atingi-las,
tá? Então, é importante olhar para eles com firmeza, com maturidade, não com essa coisa de aquele sonho inatingível, tá bom? Mas aqui fala que você precisa perseverar, você precisa realmente, assim, ir em busca deles com fé e força, né? Lelê, vem amor em setembro, a gente nunca desiste. E eu vou te contar, Lelê, às vezes ele aparece quando a gente menos espera. E se a dieta vai vingar também. Tudo é parecido com o da Jéssica, tá? Vamos ver como é que a gente tá dimensionando esse amor, essa dieta e tudo mais, tá bom? Aqui fala que a dieta, qual é o objetivo dela, tá? Então, assim, por que é que eu quero emagrecer? É para minha autoestima? É para alguém? O que é que eu ganho quando eu abro mão do meu peso, tá? E o amor está a caminho, sim. Se é que ele já não chegou. Aqui me mostra que é alguém que você conversa muito, que tem uma boa conversa, uma boa troca. Lelê, quais surpresas? Quais as surpresas, Lelê? Vê se sai. Olha, aqui sai surpresas com relação a patrimônio, tá? Há uma confusão aí de forma inesperada, uma confusão com alguém. Alguém vai passar por alguma confusão e vai chegar até você, talvez para você mostrar caminhos, coisas nesse sentido. Eu sugiro que você não se meta, tá? Cuide aí do seu patrimônio, surpresas aqui dos patrimônios, tá bom? Que mais? Vamos ver aqui mais. Ui, volta. Julinha, tudo bem, querida? Ok. Jéssica, se vem amor no mês, esse mês eu continuo os mesmos sentimentos. Vamos ver, Jé. Novos amores. Novas possibilidades, tá? Novas possibilidades. Pense bem nas pessoas que chegam, tá? Às vezes a gente se ilude e aí se machuca, tá? De nada, Inês querida. Olá, Lúcia. Boa noite, Sulinha. Será que tem amor esse mês de setembro para Juju? Vamos ver, amor, amor, amor. Juju, aqui fala de alguém de fora. Eu não sei se você vai viajar, se tem alguns estrangeiros aí pelo caminho. Sei, fique atenta aí aos estrangeiros, tá? Gringos no caminho. Vai lá, querida. Vamos marcar, Inês, vamos tentar marcar aí, né? Já que eu tô aí, a gente faz presencialmente, tá bom? Muito bom, Mari, olá, olá. Jana, obrigada. A Júlia tá ansiosa. Júlia, bem-vinda ao clube, todas nós. Pode, Mari, faça a sua pergunta e a gente encerra, porque daqui a pouco vai travar mesmo, tá bom? Diga lá. Marina é minha irmã. Ai, que legal! Diga lá. Se você vai ter uma graça para uma prova. Vamos ver, Mari. Você aqui mostra o seguinte, Mari, você se preparou muito para isso. Aqui mostra muito preparo para isso, tá? E você deve olhar para isso de forma extremamente confiante. Olhe sempre para esse projeto como algo que você sonhou e você já lá,
tá? Então, mentaliza você passando nessa prova, essa prova acontecendo, aqui diz que sim, que é um sucesso, tá? Pode deixar, Gi, eu vou avisar todo mundo, tá? Sobre o curso de tarô. Eu vou esperar voltar de Portugal para formatar ele direitinho, mas tem muito projeto novo eu voltando de Portugal. O projeto que a gente fez da Jornada do Casulo, a gente está reformulando também, tá bom? Gratidão, amei estar com vocês hoje. Amanhã a gente se fala, mando uma mensaginha para vocês, tá bom? Um beijo. Amanhã às 7h37 eu não vou fazer um pouquinho antes que eu tenha uma consulta, tá bom? Um beijo, boa noite para vocês. Até mais. Tchau, tchau.